dificuldade. Um livro muito conhecido, porém pouco explorado, o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. O mais interessante é que Deus, ele quando fala com Moisés, vá diante de Faraó, para que possa libertar o meu povo. Embora não seja essa a nossa temática, mas quando eu vi a igreja aplaudindo, eu comecei a olhar e imaginar que todos nós temos as nossas lutas, as nossas provas. O mais interessante da fé cristã é que quando Deus fala, vá até Faraó, para que liberte o meu povo, e para festejar uma festa no deserto. Deserto nunca é lugar de festa. Deserto é lugar de provação, deserto é lugar de dor, deserto é lugar de angústia. Deserto é lugar onde a pessoa está sozinho, despreparado, desprevenido. Só há festa no deserto se tiver a presença de Deus. Foi o que Moisés disse, que a presença de Deus vá diante de mim, porque na presença de Deus é que nós descansamos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 3. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte e de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. O profeta Abacuque, entendermos esse versículo, não podemos simplesmente lê-lo e tentar tirar conclusões sem compreender o contexto e todo o pano de fundo que está por trás dessa história. O nome Abacuque, o seu nome por significado, significa abraço. Não é um simples abraço, mas é o abraço da luta. É o abraço em que um se encontra com o outro e força aquele aperto para que não venha sair ali do contato. É um abraço muito forte, aquele abraço das lutas do UFC. É um abraço em que a pessoa sente o outro perto de si. O nome Abacuque significa isto. Entender a lamentação desse homem, entender esse contexto, nós precisamos entender tudo aquilo que está por trás dessa história, porque até ele chegar a esta oração, até ele chegar nesse momento, aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Esse profeta, ele passou por uma crise existencial. Quando nós olhamos o capítulo 1, o verso 1, ele está em uma luta psicológica. Abacuque está aqui preso num mal dentro de si, uma espécie de depressão, ansiedade, porque ele fala com Deus, porque ele é diferente. Geralmente, os profetas do Antigo Testamento ouviam a palavra do Senhor e transmitia para o povo. E assim veio a palavra do Senhor a Obadias, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, e falou pelo seu profeta. Mas Abacuque é diferente. Abacuque, ele não traz uma mensagem de Deus para o povo, mas ele traz uma mensagem do povo para Deus. Ele olha a situação do povo, ele olha a realidade ali de Judá, porque ele pertencia ao reino de Judá, e ele faz a seguinte exclamação, lá em Abacuque, capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Abacuque, ele está vendo o reino de Judá. Sabemos que pouco tempo antes, o reino do norte havia sido tomado pela Síria. Havia 3 grandes reinos naquela época, os assírios, os egípcios, e estava tendo uma espécie de crescimento muito repentino dos babilônicos. Então a Assíria toma o reino do norte. Judá estava ainda sem ser tomada por nenhum reino, mas o povo estava se corrompendo. A justiça já não havia no reino de Judá. As pessoas estavam escravizando umas às outras. O dinheiro era o poder.
Os cultos já não eram mais os cultos ao Deus, Criador dos céus e da terra. Agora os cultos também eram a Deus, a Azera, a Baal, e de um panteão de deuses, de influências de outros povos que estavam ali em volta de Judá. As pessoas estavam escravizando umas às outras. A justiça já não existia. Os juízes estavam se vendendo por dinheiro. Estavam favorecendo os mais ricos, prejudicando os mais pobres. Nada diferente do que vivemos hoje em dia. Porque parece que o tempo passa. Parece que as coisas, o tempo, ele está contínuo. Mas o homem está sujeito às mesmas paixões. O homem está sujeito às mesmas mazelas. O homem está sujeito aos mesmos sentimentos de que o dinheiro é o seu poder, o dinheiro é a sua glória. O homem que tem mais dinheiro, ele é aquele que é mais homenageado, é mais favorecido, é mais honrado diante dos homens. Abacuque está diante de uma realidade que ele sabia que estava indo de encontro à realidade de um Deus protetor, um Deus bondoso, um Deus que ensinou durante toda a história do Antigo Testamento o seu favor imerecido para com o seu povo. Ele olhava a bondade de Deus e ele olhava o caos de Judá e ele conseguia compreender o porquê que aquilo. A teologia vai chamar isso de teodiceia, uma comparação entre a bondade de Deus e o mal que impera nesse mundo. A mente de Abacuque estava um caos. Senhor, até quando clamarei eu? Até quando eu gritarei? Olha, tem uma violência no meio do povo. O povo está rebelde. O povo se desviou. O povo está vivendo um caos espiritual. Já não dão ouvidos à tua voz. A Torá já não é respeitada. A lei tropeça. E eu tenho clamado a ti, Senhor. Venha com socorro para com o teu povo. Eu preciso do teu abraço, o meu nome significa abraço, venha nos socorrer, Senhor. Eu não quero que o reino de Judá seja tomado pelos assírios, como o reino do norte foi tomado. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino se divide, reino norte e reino sul. 10 tribos ficam com o reino norte, 2 tribos ficam com o reino sul, Judá e Benjamim. Roboão, reino no reino do norte, Jeroboão no reino do sul. Então, ali o reino de Israel é dividido. A Assíria vem e toma o reino do norte. E Abacuque está preocupado. E Abacuque está pensativo. Eu sei o que os assírios fizeram com o reino do norte. Nos roubaram, levaram nossos bens, levaram nossas mulheres, levaram os nossos jovens, denegriram a imagem do Deus de Samaria, o Deus de Israel, que agora é a capital ali do reino do norte era Samaria. E quando Abacuque faz essas interrogações para Deus, ele imagina que Deus vai chegar diante dele e vai falar bem assim: vem aqui, meu filhinho, eu vou te dar um abraço, porque você, no meio dessa carnalidade toda, no meio dessa apostasia, você é um filhinho fiel. Agora, a partir de hoje, você é o meu preferido. Não. A indagação de Abacuque, ela se torna em um temor. Porque Deus fala com ele: Abacuque, eu vou levantar um povo. E esse povo, ele vai vir contra o reino de Judá. Como os leopardos vêm contra as suas presas. Como os lobos da noite, e como as águas mira as suas vítimas. O leopardo é dos animais mais ferozes e rápidos da natureza. Em linha reta, ele mira a sua presa, não simplesmente para abocanhar o pescoço, mas ele tenta pular em cima da presa, para quebrar a sua coluna, e a partir dali, com toda a sua força, destroçar a sua vítima. Os lobos da noite, ele tem uma visão noturna. Não é a escuridão que vai fazer ele não pegar a sua presa. Não é a noite que vai fazer ele, impedir ele de destruir aquela vítima que ele colocou diante dele. A águia, ela tem por característica a sua mira. Ela mesmo lá dos altos céus voando, se ela identificar uma vítima, uma presa ali, ela vai em direção e não tem erro. Ela não erra ali o ponto, a seta, como tira ao alvo. O que Deus está falando?
eu vou levantar o reino dos caldeus, que é o reino da Babilônia. Um povo ali da região da Mesopotâmia, a região entre rios, o nascente ali da civilização humana. Eu vou levantar aquele povo, e eles vão destruir Judá. Eu vou levantar aquele povo, porque eles vão consumir, eles vão destroçar, eles vão vir para cima de Judá, e eles vão acabar com vocês, eles vão vir para cima de vocês, sem nenhuma misericórdia, eles vão devorar, eles vão levar cativos, eles vão destronar vocês, eles vão envergonhar vocês, vocês serão entregues na mão de Nabucodonosor, vocês vão ser entregues à Babilônia, vocês vão ser cativos, vocês vão ser derrotados, vocês serão humilhados, vocês não prevalecerão, Abacuque, diante do poder e da força devastadora do rei da Babilônia. Ele era um rei tão soberbo, ele era um rei tão arrogante, que ele olhava para toda a sua construção e falava assim: esta é a minha Babilônia, que eu construí para a minha glória e para o meu poder. Era esse homem, truculento, soberbo, altivo, que não tinha ninguém que pudesse enfrentar ele. Lembrando que o principal reino daquela época eram os assírios. Babilônia se levanta, destrona os assírios, derrota os assírios, derrota os egípcios, que era outra grande potência da época, e fica sozinho, imperando em todo o mundo. E agora, o próprio Deus estava entregando a nação de Judá na mão desse homem. Abacuque, ele fica atônico, ele fica aflito. Ele falava: Deus, tem misericórdia de nós. Deus, tenha misericórdia do teu povo. Deus, lembra-te, Senhor, que o Senhor é um Deus longânimo. Lembra, Senhor, que o Senhor tirou o seu povo do meio do Egito para liderar o seu povo, para libertar o seu povo. Mas isso não serviu de argumento, porque Deus olhava lá dos céus e via um povo corrompido no meio da podridão, do poder, do dinheiro e da idolatria. E Deus não compactua com esse tipo de coisa. Deus não quer homens e mulheres omissos na fé. Deus quer homens e mulheres que sejam obedientes e tementes a Deus, que amem a Deus acima de qualquer coisa, que não se entregue às coisas desse mundo, que não se entregue às paixões desta vida. A tua esperança não pode estar apenas nesta vida. O seu amor não pode estar em coisas. O teu amor não pode estar apenas em esperar que Deus vai te dar mais do que Ele já te deu. O teu amor, a tua vida, a tua essência, o teu ser não pode estar nas coisas dessa vida, porque haverá um juízo sobre o mundo, haverá um juízo sobre a terra, e você não pode fazer parte dessas pessoas que será entregue na tribulação, nas mãos de um rei que não tem misericórdia, que não tem um pingo de bondade dentro do seu coração. Meus irmãos, há um juízo sobre o mundo. E as pregações de hoje em dia, é só que Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Ele já te deu Jesus, Ele já te deu a cruz de Cristo. O que Ele quer te resgatar para morar na eternidade. O compromisso de Deus não é te dar bens. O compromisso de Deus é resgatar a sua alma. O compromisso de Deus é te levar para o céu. O culto pode não ter aqueles glórias e aqueles aleluias, mas se ele tiver conversão, arrependimento, vontade de ter Deus, o objetivo foi alcançado. Abacuque continua a sua luta com Deus. Não és tu desde sempre, capítulo 1, verso 12. Ó Senhor, meu santo, nós não morreremos. O Senhor para o juízo puseste tu, ó rocha, fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem alevosamente, e calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. O que Abacuque está falando é: Senhor, nós somos ruins. Nós temos nos desviado, mas o Senhor vai levantar alguém pior do que nós para nos punir? Se nós somos ruins, quer dizer então que a Babilônia é melhor do que nós? Quer dizer então que o Senhor vai usar alguém pior do que nós, alguém que adora a outros deuses, alguém que se prostra diante de Marduk, que era o principal deus babilônico?
Meus irmãos, antes de Deus mostrar a sua bondade, e Ele é bom, Deus Ele trata com a sua aliança. Deus Ele tem um compromisso com a aliança que Ele tem com você. Aqui era a aliança abraônica, a aliança que Ele fez com Abraão. E farei da tua terra, farei da tua família, farei da tua semente, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Deus zela da tua aliança. E no nosso contexto hoje, no Novo Testamento, é a aliança que Ele fez com Jesus Cristo, de nos dar a vida eterna. Deus tem um compromisso de levar você para o céu e não apenas te carregar de alegrias nessa terra, embora alegrias nessa terra faça parte. Ele continua a sua luta com Deus. Ele continua se indagando com Deus. Ele continua ali falando com Deus. Deus, tenha misericórdia do teu povo. Deus age na nossa vida de forma amorosa. Tenha misericórdia porque o Senhor é longânimo. E ele pede novamente uma resposta a Deus. Vou me colocar como atalaia na fortaleza. E vou esperar a sua resposta. Ficarei em vigília, ficarei em oração, ficarei na torre de vigília, até que o Senhor me responda. O atalaia, ele tinha uma função. As grandes cidades daquela época eram fortificadas com muros, e em cima daqueles muros, algumas cidades maiores, tinha condições de passar ali até 2 carros. E nessas muralhas, havia ali algumas torres de vigília, que algumas pessoas ficaram ali. O nome dessas pessoas era atalaia, porque via o que acontecia para o lado de fora, ou denunciava aquilo que acontecia de dentro. Ou seja, quando algum exército inimigo estava vindo lá de longe, o atalaia, que estava na parte superior, estava vendo o exército inimigo se aproximando e denunciava ali para que o exército pudesse se preparar para a guerra. É normal quando nós vemos, interessante que nós vemos quando o Espírito e a igreja dizem vem. Ali está falando do atalaia e do arauto. O arauto era quando o rei vinha de uma grande vitória, o arauto vinha na frente, o rei vem e vem com a vitória. O primeiro que via era o atalaia que estava em cima do muro e falava bem assim, olha, o arauto está vindo e falando que o rei vem com a vitória. E ele dizia para o povo, o rei vem e vem com a vitória. É por isso que o Espírito, que é o arauto, está dizendo que o rei vem e vem com a vitória, e nós como igreja somos atalaia, que ouvimos o Espírito e proclamamos para o mundo que Jesus Cristo vem, que Jesus Cristo vem e que Jesus Cristo vem. E ele espera a resposta de Deus. E dessa vez, Deus diz a ele, é verdade que eu vou trazer os babilônicos para entregar vocês na mão deles. Vocês precisam de uma correção. Porque todo pai que ama o seu filho, trata o seu filho na correção. Nenhum pai que coloca o seu filho de castigo, coloca porque é ruim, coloca para ensinar e para que ele pudesse ter novas atitudes a partir dali. Mas Deus fala, olha, eu vou entregar vocês na mão da Babilônia. Mas a Babilônia não será impune daquilo que ela fizer. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A sua alma se incha. Estava falando da soberba da Babilônia. Estava falando do quanto ele já estava altivo. E tudo aquilo que eles fariam com o reino de Judá, Deus faria com o reino da Babilônia. Posteriormente, os medos e os persas iriam destruir Babilônia. Enquanto estavam em festas, Beltesazar cantando ali, profanando o templo do Senhor, pegando as coisas que estavam no templo e tomando seus vinhos para suas bebedices. Ali, o rei Ciro, ele desvia o curso do rio, e ali, os medos e os persas saqueiam Babilônia e destroem Babilônia, mostrando que haverá sim um juízo sobre a terra. Haverá sim um juízo sobre toda a humanidade. Haverá sim um juízo da grande tribulação, em que será entregue para Satanás. Mas diante de todo o caos que vocês estão vendo, diante de toda a injustiça que há no mundo, nada disso será impune, porque Deus não compactua com a injustiça, Deus não compactua com aquilo que é errado. Deus está mostrando que o único reino que irá prevalecer no final não é o reino da Síria, não é o reino dos egípcios, não é o reino da Babilônia, não
não é o reino dos medos e dos persas, não é o reino dos romanos, porque todos esses reinos caíram. O único reino que iria subsistir por toda a eternidade é o reino de Deus, é o reino da qual você faz parte, é o reino em que você está dentro dele, é o reino em que você pertence a ele, é o reino pelo qual você tem que lutar todos os dias, é para que você pertence ao exército de Cristo, ao exército da eternidade, ao exército que vai herdar o céu, é o exército em que vai reinar com Jesus para todo sempre. Jesus está dizendo: todo o mal que a Babilônia fizer a vocês será punida. Eu abaterei, eu tratarei com eles, eles não serão impunes. E aqui vem 4 ais, em que Deus fala de o porquê que a Babilônia será punida. Ai daquele que ajunta à sua casa bens mal adquiridos. Fala dos roubos, do quanto eles saqueavam as cidades, levavam os despojos que não pertenciam a eles. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Fala da violência em que os babilônicos adentravam as cidades, não dando nenhuma chance para aqueles que eram saqueados. Destronavam, roubavam, arrancavam as crianças e mulheres, jovens, e não dava nenhuma chance de reação. Com toda a violência, com todo o furor. Deus fala que vai tratar disso. E a violência que está no mundo hoje. Tudo que nós vemos de violência, de injustiça, do rico se vangloriando em cima do pobre, do forte se passando por cima do fraco. Deus está de olho nisso tudo. Deus não está impune. Não é porque Deus está em silêncio que Deus não está trabalhando. Não é porque nós não vemos a mão de Deus esmagando grandes reinos, esmagando homens, que às vezes nós pensamos, por que Deus ainda dá vida para esse homem? Tem um lá no Brasil que eu fico me perguntando, por que aquele homem existe ainda, meu Deus? Não é presidente. Deus não está impune. Pelo contrário, do mesmo jeito que Deus usou Nabucodonosor com a sua soberba para ensinar o seu povo, Deus hoje tem levantado homens que aparentemente são homens maus para que possa ensinar o seu povo. Não tenha medo de Donald Trump, não tenha medo de Putin, não tenha medo de Zelensky. O governo e as rédeas da humanidade pertence àquele que criou os céus e a terra. E nenhum homem pode tomar nenhuma atitude se não estiver debaixo da autorização de Jesus Cristo. São como cães amarrados às suas coleiras, em que só vão até onde Deus libera a corrente. E Deus continua falando com Abacuque: eu vou puni-los. Ai daquele que dá de beber a seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre, e embebedas para ver a sua nudez. Os babilônicos, além de tomar tudo, levavam cativo as pessoas, embriagavam as pessoas, para que as pessoas perdiam consciência dos seus atos e pudessem ali ridicularizar as pessoas, inclusive o rei que havia sido saqueado. Deus fala que Ele está vendo o quanto as pessoas que estão sendo oprimidas estão sendo expostas, o quanto as pessoas que estão ali passando uma vergonha diante das pessoas estão sendo expostas e não podem fazer nada. Deus está falando: eu estou de olho em tudo que está acontecendo e haverá um juízo, haverá uma justiça para todo o mal que estão vindo sobre vocês. E por último, e não menos importante, ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Está falando da idolatria de colocar Marduk como um Deus superior ao Deus de Israel. Está ensinando ao povo a não adorar mais a Baal e a Azera, mas adorar unicamente ao Deus que tirou eles do cativeiro do Egito, o Deus que guiou eles durante todo o período do deserto. Deus, ele tem um compromisso não com o idólatra, mas com aquele que ama Jesus acima de todas as coisas, que reconhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo como a única força proveniente do céu e que é capaz de sustentar a sua vida e é capaz de dar um rumo na sua história. A sua confiança não está apenas no seu conhecimento, a sua confiança não está naquilo que você adquiriu de bens, a sua confiança está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por fim, ele faz a oração, que é o texto mais famoso do livro. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Avivar é trazer vida novamente. Senhor,
Lembra de quando o Senhor tirou o seu povo do meio do Egito, e o Senhor livrou depois de mais de 400 anos cativos? Aviva novamente, Senhor Deus, e faça brotar em nós um amor por Ti. Senhor, o Senhor lembra como o Senhor feriu um gigante apenas com uma pedrinha usando Davi? Senhor, aviva a Tua obra no nosso coração. Senhor, o Senhor lembra como o Senhor guiou o povo no deserto? De noite havia uma coluna de fogo, de dia uma nuvem para proteger, proporcionando sombra. Senhor, aviva os seus prodígios novamente no meio do teu povo. Mas não se engane, avivamento não é apenas os milagres que Deus faz, porque isso é muito bom, mas também provoca alguns milagres. Avivamento é joelho no chão, é arrependimento, é o desejo de ter Deus. Evans Roberts, no início do avivamento, no país de Gales, ele se ajoelhava e ele falava bem assim: estou tão cheio de Deus, a presença de Deus está tão grande dentro de mim, que eu só consigo pensar no dia do juízo final, em que todo povo, toda língua se prostrará, mesmo que forçado, e dirá: este é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. John Wesley, ele falava bem assim, as pessoas perguntavam a ele, por que vai tanta gente te ver pregar? Por que as pessoas ficam tão empolgadas em te ver pregar? John Wesley falava bem assim, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Meus irmãos, o queimar aqui não é a emoção de um barulho, de um estrondo que faz as cadeiras caírem, que faz aqui, nós temos um emocionalismo momentâneo, mas o avivamento aqui, o queimar aqui, é queimar o pecado, é queimar o adultério, é queimar a fornicação, é queimar a soberba, é queimar a mentira, é queimar o erro, é queimar a nossa vontade de comprar e não pagar, é a vontade nossa de errar, é a vontade nossa de abandonar a nossa família, é a vontade nossa de abandonar o pecado e querer viver junto com Cristo. Isso é o verdadeiro avivamento. O avivamento não é um emocionalismo que vem de dentro para fora. Nós não marcamos o dia do avivamento. Nós não determinamos com Deus. Deus, hoje será uma noite de avivamento. Nós clamamos por avivamento. Nós nos colocamos na posição de avivamento. E Deus, com o seu poder e com a sua misericórdia, derrama sobre nós a tua graça. Derrama sobre nós a sua glória. E faz o teu poder consumir o nosso pecado. E a partir de agora, nós não queremos mais o pecado. Nós não queremos mais o mundo. Nós não queremos mais estar como Judá, nós não queremos estar como o Reino do Norte, nós não queremos estar mais como Samaria, nós somos o Abacuque que Deus levantou nessa geração para dizer: Senhor, nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti, age com misericórdia, venha ao nosso encontro. Até quando, Senhor, clamarei eu violência? Nós somos aqueles que têm sido o elo de ligação entre o mundo, trazendo os recados de Deus e dizendo: há uma esperança, aviva a tua obra ao longo dos anos. Se você espera um avivamento mundial e ainda não está sentindo esse avivamento, então deixa você ter um avivamento dentro de você. Deixa você ter um avivamento individual, de fazer igual John Wesley, orar 5 horas ao dia. Igual John Hus, que estava amarrado, o seu carrasco vem com fogo, para atear fogo nele, porque ele morreu queimado por pregar o evangelho em 1415, e ele estava ali lutando contra aquele peso do catolicismo, aquele peso de te prender à palavra. Enquanto o carrasco vem colocar fogo nele para morrer queimado, ele dizia: Hosanas, Hosanas. Hosanas ao filho de Davi, porque ele não queria bens, ele queria encontrar com Jesus. O avivamento de Simon, da Rua Azusa, que tem um impacto até os dias de hoje da maioria das denominações, teve uma origem ali de Simon. Lutava pela igualdade, lutava pelo que os negros daquela altura pudessem ser bem tratados. Porque nós temos um compromisso com o espiritual. Mas quando Calvino pregava ainda na Suíça, as pessoas largavam a sua corrupção e falavam: eu quero ter um encontro com Jesus. John Knox foi convidado para pregar, eu contei isso em algumas das pregações. Foi chamado para pregar em determinado lugar. E ele falava:
Chamava ele para almoçar, ele falava, não quero almoçar. Logo depois pregava. Chamava ele para jantar, o pastor que recebeu ele em sua casa. Vem jantar. Ele falava, não quero. E depois pregava. No outro dia seguinte, vem tomar um pequeno almoço novamente. Ele falou, não quero. E depois pregava. E aquilo foi durante dias. O pastor ficou preocupado porque achou que ele estava passando mal. Até que viu ele orando com a porta entreaberta. E ele falava bem assim, Senhor, dá-me a Escócia, porque senão eu morro. Ele não estava pedindo um apartamento novo na beira da praia. Ele estava com sede de Deus. Isso é avivamento. Avivamento é Nero perseguindo cristãos, levando para ser devorados, para que os leões rasgassem a sua pele. E Tertuliano disse, o sangue dos cristãos são como sementes, porque a cada família que morria, uma multidão que assistia falava, eu quero ter uma experiência com esse Deus. Amar a Deus é reconhecer que o que Ele fez é mais profundo do que qualquer coisa que Ele possa fazer. Amar a Deus é se entregar a Ele e dizer, Senhor, como diz Luciano Subirá em seu livro, até que nada mais importe. Aviva, Senhor, a Tua obra ao longo dos anos. E Ele avivou a obra dele ao longo dos anos. Porque quando tentaram destruir o cristianismo da igreja primitiva, não conseguiram. Porque Ele avivou a obra dele. Quando prenderam a palavra no século XVI, Deus levanta um homem. E ele lê exatamente Abacuque, o que moveu Martim Lutero na sua luta em 1517. Foi um texto que ele leu em Romanos, mas que era uma cópia do que estava escrito no livro de Abacuque. E o justo viverá pela fé. Você vai sobreviver ao que vai acontecer daqui para frente. Porque eu não posso enganar vocês e dizer que tudo vai melhorar. Eu não posso ser um pregador mentiroso. Eu vou te dar a notícia que Deus disse a Abacuque. É provável que piore. E você só vai conseguir sobreviver se você tiver fé. Fé é emuná, do hebraico. Emuná é você se agarrar a algo. E como se não tivesse outra opção. É você estar se afogando e alguém jogar uma boia e você segura aquela boia. Ou você segura a boia, ou você morre afogado. Essa é emuná, que traduzida é fé, que também é fidelidade. Você só vai sobreviver ao que vai acontecer daqui para frente. O juízo de Deus que virá sobre a terra. Se você tiver fé naquele Jesus que se entregou na cruz para morrer pela sua vida. E já já nós vamos sentar à mesa com Ele. E quando você se assentar à mesa para Ele, já estou finalizando. Aquilo é negativo, né? E foi avisado. E foi avisado. Quanto mais eu olho para você, mais passa. É você olhar para aqui e ver que isso daqui não é apenas um vinho, não é apenas um pão. Isso traz, toda vez que comer e beber, fazer isto em memória de mim. Lembra de mim. Não lembra do que eu posso fazer. Não lembra do que eu posso te dar. Lembra do que eu fiz. Nós caminhamos para o fim. Aviva, Senhor, a Tua obra ao longo dos anos. A começar dentro de mim. Abandona o pecado. Não estou aqui para te julgar. Mas temos uma responsabilidade de, como João Batista, arrependei-vos e crede. Porque o reino de Deus está próximo. Abandona aquilo que só você acha que ninguém está vendo. Abandona aquilo que você acha que as pessoas não vão saber. Porque Jesus está voltando. E você não pode controlar isso. A cada vez que você está mergulhado, é a sua alma
que está em jogo. É com a sua alma que você está brincando. E o inferno, ele será o tormento de Satanás, quem tirar o seu. O inferno não é a casa de Satanás, como ele tenta vender a ideia, como ele é o rei do inferno. Não, é a punição dele. O inferno foi feito só para ele, não foi feito para você. Ele está tentando te levar, mas em nome de Jesus Cristo hoje, as algemas é quebradas. Você já largou o seu erro e a obra de Deus está avivada dentro do seu coração. Eu agradeço a Deus e obrigado pela oportunidade, e que Deus complete no coração de cada um aquilo que é o projeto dele na sua vida.